Um beijo para vocês. Bom dia, Raquel. Tudo bem? Caraca, amiga. Bom dia. Não tô conseguindo, não tava conseguindo de jeito. Eu digo, gente, não sei. Pelo computador é complicado, viu? Não dá mesmo certo. Bom dia. Eu já estava nervosa. Porque... Não, bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada por Obrigada. você ter aceito estar conosco. Tá? Eu acho que esse é um conhecimento diferenciado, né? Ele não é muito falado, pelo menos eu não o conhecia. Eu vi você fazendo um comentário lá no grupo e fiquei muito honrada quando você aceitou falar conosco aqui pela live sobre o assunto, né? Então, quando nós falamos de bem-estar, nós falamos do bem-estar geral, nós falamos do corpo, né? Como a nossa parte física, a nossa mente e o nosso espírito, né? Como tudo isso interage, né? Toda essa energia interage para tornar a nossa vida possível e nos tornar capazes de fazer o que nós quisermos, né? Então, minha querida, eu gostaria muito que você se apresentasse, dissesse o que você faz e tal, e falasse sobre os raios cósmicos, né? Como é que eles operam, o que é essa fraternidade universal ou fraternidade branca, né? Pode começar conosco? A palavra é tua. Ai, obrigada, bom dia, pessoal. Obrigada, Pedrinha, pelo convite. Me senti muito honrada, né? Gratidão pelo convite. E assim, eu sou terapeuta, né? Sou psicoterapeuta, tenho vários outros cursos, né? De Reiki, de Crono, muitas outras coisas. Mas o meu forte mesmo hoje, a minha dedicação é na hipnose, né? Transformacional, né? Então, esse foi um curso que eu fiz, foi um dos primeiros cursos que eu fiz, né? Foi o da Fraternidade Branca. Então, já nem trabalho mais com ele, mas é bem bacana. São os raios que a gente traz, né, na vida, quando a gente nasce, pela data de nascimento, cada um tem um raio, dependendo do dia que nasceu. E a gente tem que procurar viver, né, vibrar nessas virtudes que os nossos raios traz pra gente, né? Cada um, dependendo do dia que você nasceu, você tem suas virtudes e suas sombras, né? Vocês estão me ouvindo direitinho, Pedrinha? Estou ouvindo. Parece que você está com eco, mas estou ouvindo. Você continua com o computador ligado? Hoje, não? Tá. Hoje é aniversário do meu filho, então eu tô na loja da minha irmã. Eu troquei com ela foi fazer as coisas do aniversário e eu vim trabalhar na loja dela. Então eu tô nesse lugar aberto. Então pode ser isso, que é muito grande, muito espaçoso, tem mais eco. Muito bem. Mas espero que estejam ouvindo direitinho. Não, tá certo, tá bem, tá bem. Eu esqueci realmente. Ela até pediu para ser pela manhã por conta do aniversário do filho. E eu parabenizo seu filho, viu? E a você também, a mais nova. Obrigada, gratidão. E que tudo corra bem aí nas comemorações. Mas, assim, você falou dos raios, que cada um tem um seu raio no dia do nascimento, né? Isso é similar a claro que tem quem acredita, quem não acredita, mas isso não vem ao caso, né? Os horóscopos, né? As mandalas, enfim. Então, aí, vamos falar um pouco sobre essa questão dos raios, né? Elas estão ligadas a quê? Então, a Fraternidade Branca é um conjunto de seres, né, que hoje já ascensionaram, porque eram seres de muita luz, né? Então, já vieram nesse plano, já cumpriram sua missão e já foram embora. Mas estão sempre por aqui com a gente, né? Para nos proteger. Eles nos ajudam com esse serviço nessa humanidade para que a gente possa caminhar. Eles nos auxiliam no nosso caminho de luz, né? Então, é um governo, a gente chama, é um governo oculto, né? E eles reúnem esses seres no plano espiritual e que estão aqui para nos ajudar na nossa caminhada, né? Então, assim, quando eu nasci
quando eu nasci no domingo. Então, no domingo tem um raio que rege o meu dia de nascimento, né? Se eu nasci na segunda, eu tenho um outro raio. Então, esses raios, eles têm os mestres, têm os arcanjos, né, os anjos que nos protegem. E que a gente cada raio tem sua virtude. E a gente procura caminhar nessa virtude, né? Nos benefícios que esse raio nos traz. E tem suas sombras também, com tudo tem suas sombras, né? É assim, quando a gente está em desconexão com o nosso raio, quando a gente está em desequilíbrio, então a nossa vida fica meio, digamos, tortuosa, né? Caminhos não muito, que a gente não consegue entender por que está acontecendo isso, por que isso acontece comigo, né? Mas é porque a gente não está caminhando no nosso propósito, né? A nossa missão, né? Porque a gente veio para cá com missão, a gente não veio aqui a passeio, gente. Ninguém acha que veio aqui só passear, porque não foi, né? A gente veio com propósito, com missão, e a gente deve honrar e cumprir essa missão. Não todo mundo, todo mundo no seu tempo, claro, né? Todo mundo na sua, ninguém é obrigado a querer trabalhar isso, como a gente, né, que é terapeuta, a gente se apega mais a isso, gosta mais dessas coisas. Muitos não acreditam realmente, mas a gente não veio a passeio, a gente veio para cumprir uma missão, a gente trouxe uma missão, eu tenho certeza disso, a gente veio com outra missão de outros planos, né, e de outras vidas, e viemos para cumprir isso. Muito bem. Então, tem as pessoas que nasceram na segunda-feira, né? Essas pessoas, elas são do raio, elas têm uma chama, é o primeiro raio, a gente chama o primeiro raio, é a chama azul, né? Então, o mestre que rege esse raio é o mestre Elmória, e que ele já esteve aqui em outra época também, encarnado, como Abraão, como o rei Arthur, eles já vieram como essas pessoas aqui em outra época, né? E temos o nosso anjo, que é o Arcanjo Miguel. Né? Então, que veio eu nasci na segunda-feira, quem rege a minha vida, né, espiritual é o primeiro raio, e eu tenho as virtudes. Quem dá o primeiro raio tem umas virtudes muito fortes, que é fé, proteção e força. Então, assim, essas pessoas do primeiro raio, elas podem tudo que elas quiserem, sabe? Elas têm uma força muito grande, elas vêm com uma força muito grande. Mas quando elas estão na sombra, em desequilíbrio com essas virtudes dela, elas são pessoas descrentes, sabe? Elas são pessoas que não têm ânimo, são pessoas desanimadas. E isso prejudica. Então, assim, a gente tem que procurar trabalhar essas sombras, esses desequilíbrios, para que a nossa vida flua, né? Para que a nossa vida tenha prosperidade, abundância. Então, tem essas virtudes desse primeiro raio, né? E o templo desse raio, a gente chama de templo sagrado, é o templo da Índia, isso tudo no etérico, né? Os templos que são os pés do Himalaia. Então, as pessoas do primeiro raio, as pessoas que nasceram no domingo, é regido pelo raio azul. E aí, a gente tem os que nasceram no segundo raio, as pessoas que nasceram na segunda-feira. É o raio amarelo. Segunda ou terça-feira? Segunda, porque o primeiro raio é domingo. O primeiro raio é domingo. Então, no domingo é o raio azul, que tem a força, a fé e a força, a fé e a proteção. E a proteção. Né? Isso é o lado da virtude. Né? Então, quando você vê uma pessoa assim, você tem que trabalhar o lado sombra dela e fortalecer o lado virtude. Exatamente. Tá, entendi. Então, na segunda-feira, estou curiosa para chegar o meu, que é quarta-feira. Na segunda-feira é o quê? Qual é o raio? Então, na segunda-feira é o raio amarelo. Né? São as pessoas que são regidas pelo mestre
Kuthumi, o mestre Kuthumi, que é o mestre do segundo raio, o mestre do raio amarelo. Que ele já veio aqui como Buda e como São Francisco. Eles já estiveram aqui como Buda e como São Francisco, né? Então, assim, são seres de muita luz, né? Porque Buda era um cara muito fantástico, né? São Francisco, então, né? São pessoas que abdicaram da vida para ajudar o próximo, tá? E esse, o anjo desse raio é o arcanjo Jofiel. É o arcanjo Jofiel. Sim. E as pessoas que nasceram nesse raio, elas têm a virtude do desapego, são pessoas desapegadas, são pessoas de muita sabedoria, de muita abundância, de muita compreensão, né? Então, essas pessoas regidas pelo segundo raio, pela cor amarela, eles têm tudo isso, todas essas virtudes. Tem muitas outras, mas a gente trabalha, né, não dá para citar aqui todas, porque são muitas. E as pessoas que estão em desequilíbrio, na sombra desse raio, elas são pessoas que procrastinam muito, sabe? Tem muita procrastinação, tem muito excesso de conhecimento, mas não coloca em prática. É aquele estuda, né? Mas não bota em prática. Fica sempre procrastinando. Então, essas pessoas do raio amarelo, elas têm que trabalhar muito isso, né? Procurar trabalhar as virtudes. Pô, qual é a virtude do meu raio? O que é que eu preciso trabalhar? O que é que eu preciso melhorar em mim? O desapego, a sabedoria, a abundância, a compreensão, né? Então, todos são virtudes maravilhosas desse raio amarelo, né? E o local, o tempo desse raio é no Vale Cercado das Flores, né? E também tem um chakra que é o plexo solar desse raio, né? Todo raio tem é o plexo solar, que você pode muito trabalhar também o plexo solar, né? O plexo solar, ele absorve tudo que vem de fora, né? Então, assim, tudo que acontece lá fora, a gente absorve pelo plexo. Então, tem uns cristais que é bem bacana usar para quem é do segundo raio, que é o citrino e o olho de tigre também, que é bem bacana. As pessoas desse raio podem reforçar com isso, né? Dando essas coisas para proteção. Esse é o da terça-feira já. Esse é a segunda-feira, é o amarelo. Segunda-feira, o amarelo. Tá. Quem nasceu na terça é o terceiro raio, é o raio rosa. É a mestre Rovena, né? Que já foi Joana d'Arc, né? Que já veio como Joana d'Arc. Era uma mulher muito forte, uma mulher. Então, essas pessoas, ela vem com a virtude do amor divino, né? Do amor incondicional, né? Do perdão, da delicadeza. São pessoas que amam muito, né? Que perdoam. E são muito delicadas, que têm muito... o amor incondicional não é o amor incondicional a qualquer coisa, né? Principalmente o seu amor incondicional, você mesma, né? O meu amor incondicional é a mim mesma. Né? Primeiro eu, depois o outro. Né? Eu tenho que ter a mim, não é egoísmo, não. Mas eu tenho que ter primeiro o meu amor próprio para depois que eu possa passar isso para o outro, né? E as pessoas que vivem na sombra desse terceiro raio, o raio amarelo, o raio rosa, da Rovena, da mestre Rovena, elas têm uma autoestima muito baixa, sabe? São pessoas que não perdoam, sabe? São pessoas que muito difíceis de perdoar e vivem muito no passado. Essas pessoas, assim, eu sou do raio rosa, mas a minha autoestima é tão baixa, sabe? Eu vivo só pensando no passado, eu tenho dificuldade de perdoar, então trabalha esse raio, trabalha porque o seu raio é maravilhoso. É o amor divino, é o perdão, é a delicadeza. Então, a gente tem que trabalhar isso. Né? Trabalha isso, que a sua vida começa a fluir, que a sua vida começa a mudar. Você vê as grandezas da virtude do seu raio. Né? O local é o Jardim de Rosas. Né? Aí você pode trabalhar também o chakra cardíaco. Né? E o quartzo rosa, que é uma pedra maravilhosa. Né? Também. Então, esse é o terceiro raio. O quarto raio é para quem nasceu na quinta-feira. Né? E a quarta-feira? Não, na quarta-feira. Na quarta-feira é o raio branco. Você é raio branco, né, que você falou? Eu nasci você é na quarta? Eu também nasci na quarta. Eu sou raio branco. Então, o nosso raio é muito legal. O nosso raio o nosso mestre
mestre é o Serapis Bey, né? Que ele foi faraó, ele veio aqui como faraó. Um nome muito grande, né? O nosso arcanjo, o nosso anjo é o arcanjo Miguel. Temos o arcanjo Miguel como nosso anjo, como nosso protetor. Então, nossas virtudes é a intuição. A gente tem uma intuição muito aflorada. A gente tem... são pessoas de muita simpatia, sabe? De muita generosidade, de muita pureza. Né? Esse raio traz tudo isso. E a gente que vive em desequilíbrio com esse raio, a gente que vive na sombra com esse raio, a gente tem muito julgamento das coisas, sabe? A gente tem que trabalhar muito isso na gente, a gente julga muito as coisas. Então, às vezes, eu fico me pegando, eu vejo uma coisa e eu me vejo julgando de cara. Não sou eu que estou julgando. Então, automaticamente, eu me peço perdão, eu faço, sabe, um auto-perdão, peço perdão a Deus. Eu tenho que trabalhar isso, eu vim para trabalhar isso, né? O não julgamento. São pessoas muito perfeccionistas, que gostam tudo de muito perfeito, muito arrumadinho. Como diz nosso mestre, quem nasceu pronto já morreu, né? Ele não está nem aqui, porque ninguém está pronto. Então não tem que ter o perfeccionismo. Esquece o perfeccionismo, vai fazendo como dá, vai fazendo, né? E a gente tem muita falta de clareza quando a gente tem um desequilíbrio do nosso raio. Não tem muita clareza das coisas, né? Então, é um raio muito bacana, assim, eu gosto muito do raio branco, né, que realmente é o meu raio de nascimento, e tem outros raios que a gente pode se adaptar a ele, não é porque eu nasci na quarta-feira que eu tenho, né, eu só posso trabalhar o raio branco, não, às vezes eu me identifico muito com raio rosa, com verde, com violeta, né, então assim, você pode... A outra coisa que, assim, às vezes você vê, poxa, mas esse é meu lado sombra, mas eu não tenho isso, às vezes a gente até faz uma análise... porque você já trabalhou isso, né? Exatamente. Então, essas coisas são importantes. A gente não existe, não está carimbado. É um lado sombra, é um lado da fraqueza possível. Exatamente. E tem o lado da virtude, são as suas fortalezas. O que você tem de ponto forte, né? E o que você tem de ponto fraco. Isso tem que ser trabalhado. Faltou você dizer a pedra da quarta-feira? O cristal, o nosso é a selenita, nós temos a selenita, que é um cristal muito, muito forte, um cristal que limpa todos os outros cristais, sabe? Ele é um cristal de muita força, de muita energia. E o quartzo branco também, né? A gente pode trabalhar isso. E também o nosso plexo é o cardíaco, né? O nosso plexo solar pode trabalhar muito o coração, o cardíaco. É bem legal. Tanto da terça-feira ou da quarta também é o cardíaco? Pode, né? Tá certo. Então vamos em frente. Sim. E nós temos aí o raio da quinta-feira, que nasceu na quinta-feira, né? Que é o quinto raio, é o raio verde, né? É o raio da saúde, né? Muito verde, muita saúde. O mestre é Hilário, o mestre Larion, o mestre Larion, que ele já veio como Paulo de Tarso, como São Paulo, como Jesus, né? Então, assim, são figuras muito fortes na nossa vida. E a gente trabalha nesse raio a verdade, a inteligência e a cura, né? Então, esse raio, o raio verde é o raio da cura, da inteligência, né? As pessoas que estão em desequilíbrio com esse raio são pessoas que costumam contar mentiras, mas não é a verdade do outro, é a sua verdade, sabe? Não é, porque tá falando aquilo pra mim. Não é a verdade do outro não me interessa, é a minha verdade, no que eu acredito, né? E às vezes a gente conta umas mentiras pra gente mesmo, né? A gente tem esse mal hábito de contar umas mentiras pra gente mesmo. E acaba gerando com isso doenças, né? A gente acaba com esse desequilíbrio, com essas sombras, ela gerando doenças. Então, é muito importante esse pessoal do raio verde trabalhar muito isso. A cura, a inteligência, a verdade, a sua verdade, a minha verdade, no que eu acredito realmente, né? Trabalhar no que eu acredito. O verde também é o coração, é o cardíaco também, o verde. Né? Você pode trabalhar a esmeralda, o quartzo verde. O templo é a ilha de Greta, na Grécia.
né? Fica na Grécia. Então, é um raio muito, muito bacana. É um raio muito forte. Os mestres são muito fortes. E temos que nasceu na sexta-feira. Na sexta-feira é o rubi. As pessoas que nasceram na sexta-feira tem o mestre desse raio é a mestre Nada, né? Ela já veio como Maria Madalena. Ela já foi Maria Madalena em outras. Então, é muito interessante também. E as virtudes desse raio é a paz, é o amor, é a devoção, né? É aquela pessoa que vive em função daquela causa, né? Minha vida é defender aquela causa. Então, eles traz isso muito forte com eles, né? Nas virtudes. Defender muito aquilo que eles acreditam. E a sombra desse raio é o preconceito, é a intolerância, é o fanatismo, sabe? Então, esse raio tem isso muito forte. Então, precisa trabalhar muito. E para quem tem isso, né, é interessante que se trabalhe isso. É bem forte. Mas é um raio também muito legal. E o local, o templo sagrado, é o templo de Rubi da Cura, que é na Arábia Saudita, né? Tudo isso é tecnicamente, não é que existe esse plano lá, não existe esse templo, né? Só é tecnicamente. E temos o chakra básico, né? Que rege o chakra do Rubi é o chakra básico, e a pedra é a jaspe vermelha ou rubi mesmo, a pedra rubi, o cristal rubi. Sim. Então, tem essas virtudes nesse sexto raio, do pessoal que nasceu na sexta-feira. E temos também, por último dos raios, né, existem vários raios, né, tem muitos, mas assim, os que a gente trabalha, tem 12, né, que a gente nomeia, e tem muitos outros que a gente não nomeia, né? E tem muita coisa bacana para ser estudado ainda, porque estão sempre aparecendo novidades sobre raios, eles estão sempre descobrindo muita coisa interessante. E o sétimo raio é o pessoal que nasceu no sábado, é o violeta, raio violeta. Violeta tem como mestre Saint Germain, né? Eu sou o raio branco, mas eu sou apaixonada pelo raio violeta. Eu sou apaixonada por Saint Germain, né? E que já veio como José, né? O pai de Jesus, né? Em outras vidas, ele já foi José. Então, assim, eu gosto muito de Saint Germain, procuro ler muitas coisas dele, né? Tem um livro que eu sempre falo muito dele, que é o livro de ouro de Saint Germain, que é minha cabeceirinha, minha Bíblia, que é muito legal, muito bacana. Ficamos até de fazer um estudo sobre ele, né? Exatamente. A gente vai pensar em fazer isso. Muito legal. É muito fantástico esse livro, é muito fantástico. Quem tiver a oportunidade de ler, leia, porque é maravilhoso. O anjo é o arcanjo Ezequiel, né? O anjo desse raio, do raio de sábado, do violeta. As virtudes é a purificação, a transmutação, muita sabedoria. Então, são pessoas muito sábias, sabe? Muito puras, né? Que transmutam com muita facilidade, né? Esse raio é muito forte nessas virtudes. E o lado sombrio são pessoas muito depressivas também. Às vezes você está no lado sombrio, no lado em desequilíbrio, então você tem muita depressão. São pessoas muito rígidas, sabe? Com aquelas ideias muito fechadinhas, muito quadradinhas, sabe? Então, quando você se pega assim, não sou assim, eu estou aqui assim, mas não sou assim. Essa é a minha virtude. O raio não é esse. O raio é transmutação, é de sabedoria. Então, procurar trabalhar muito isso, que é bem legal, interessante. O templo é o Palácio de Saint Germain, na África, né? E o chakra é o frontal e o coronário também. O frontal e o coronário, os dois. E o cristal seria a ametista. Né?
Então, esses são os 7 principais raios, né? Para quem nasceu na segunda, na terça. E tem os outros. Tem o 8º raio, né? Que a gente não nomeia só, mas não tem estudos assim aprofundados dele, né? Como a gente tem toda semana. O 8º raio é a chama turquesa, o 9º é o rosa metálico, o 10º raio é o dourado, o 11º raio é o laranja e o 12º é o prata claro. Né? A gente só tem nomeado até esses 12, mas não de data de nascimento, né? Traz direção do 1º ao 7º, são os 7 raios, né? E assim, esses raios, esses poderes divinos são as tendências, né, que a gente precisa aflorar ou não na gente, né? Então, por isso que a gente tem essas cores, cada raio tem sua cor. Essas cores, esse poder divino, eu trago ele, mas eu posso ter ou não, eu posso ter aflorado ou não em mim. Então, procurar aflorar essas coisas que a gente não tem, que falta, né, na gente, desse raio, essas coisas que falta, que a gente procura trabalhar elas. Como o horóscopo, né? Assim, às vezes tem as definições da personalidade, elas batem muito, mas tem algumas coisas que se diferenciam. Você também não é só isso. Você tem aí uma carga genética grande, você tem uma história de vida. Então, a vida, nós vamos sendo moldados. O importante de conhecer é para saber o que você pode e deve trabalhar, né? Tirar de mim. Exato. Assim, essa coisa de que vou olhar meu horóscopo do dia, isso eu já acho que não é legal, porque é muita interpretação e as mais variadas possíveis, né? Então, mas tem coisas que não dá para você fechar os olhos, elas existem, né? A influência do Sol na nossa vida, na nossa personalidade é grande, a influência da espiritualidade é grande, né? Quero trazer aqui, eu não consegui ainda uma pessoa que saiba muito da Bíblia, que conheça muito a Bíblia, que saiba discutir a Bíblia, sabe? É claro, tem pastores, tem padres e tal, mas eu não queria trazer essas pessoas, eu queria trazer pessoas comuns da vida, né, que estudam e que conhecem a Bíblia, que sabem trazer, né, os pontos certos na conversa. Então, eu estou procurando uma pessoa para fazer. Olha, porque eu acho importante trazer essa parte da vida espiritual, porque não tem como você contestar certas coisas. Por mais cético que você seja em relação a tudo, tem coisas que não dá para você fechar os olhos. Não. Né? Então, não dá. Mesmo você quer continuar fechando os olhos, feche, mas feche com conhecimento. Conheça tudo. Abra os olhos, abra a mente. Porque existem mais coisas, né, no raio da vida, como é aquela frase que pode entender a minha vã filosofia. Existem mais coisas. Filosofia, né? Existem mais coisas no mundo do que pode. Do que a minha. Né, que ser, a vã filosofia, né? Isso é perfeito, porque por mais que você conheça, mais coisas há para conhecer e mais coisas há para você compreender. Porque o mundo nos oferece tudo isso, né? Então, assim, você abre a janela e olha o dia, por mais sol ou menos sol que esteja, você sabe que o sol está lá. Que ele que ilumina, que ele que dá vida, quer dizer, ele dá vida porque alguém o fez, né? Não é isso que nós estamos discutindo. Mas, assim, as importâncias, as coisas, a natureza, a tudo que existe, né? Aos estudos, porque são muitos estudos, a física quântica traz coisas fantásticas para a gente. Como você quer, né? Minha querida, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Porque eu acho que é muito bom, mas a gente não pode ficar com um vídeo assim muito, muito longo, né? Não, e mais alguma coisa? Assim, como é que a gente pode acessar os nossos mestres, né? Como é que a gente pode trabalhar essas pessoas na gente, né? As coisas que eu acredito. Então, como é que eu tenho determinado essa resposta? Por que eu sei a resposta do que eu quero? A meditação é maravilhoso para você ter resposta. Né? A gente diz assim, não é você que procura o mestre, não. O mestre lhe procura quando você estiver pronto, sabe? Porque não é assim.
Então, a meditação é maravilhosa para acalmar, para ter as respostas que a gente precisa, sabe, no dia a dia. Então, procure meditar, procure se sentir merecedor, sabe? Eu sou merecedora, eu mereço isso. Então, né? Uhum. E escuta mais a sua intuição também, porque eu tenho muita dificuldade de escutar a intuição. Às vezes eu digo assim, ai Deus, eu não estou ouvindo, eu acho que eu sou surda, porque eu escuto, mas eu acho que eu nem quero acreditar naquilo, porque aí às vezes acontece, eu digo, cara, mas era aquilo que eu pensei, mas foi assim, né? Às vezes a gente intui, mas fica até com receio. Então, procure ouvir mais você mesmo, ouvir o seu interior, calar, silenciar, né, por dentro, para que ouçam, né, a voz do silêncio, para que a gente tenha a resposta necessária que a gente precisa, porque para tudo a gente tem a resposta, basta que a gente acalme, que a gente sente, que a gente medite, e as respostas vêm. Às vezes a gente não escuta, mas se a gente acalmar, a gente acaba escutando. E assim, 2024 vai ser um ano regido pela cor violeta, sabe? É o raio violeta que vai regir. Então, assim, que a gente se conecte muito com Saint Germain, que é o sétimo raio, que a gente se conecte com ele, que a gente, sabe, medite muito, peça, né, e trabalhe muito isso, porque eu acho que vai ser um ano de muita luz em 2024. Acho que vai ser um ano muito, muito, muito bacana. E é isso, amiga. Eu ainda não vi nenhuma dessas previsões que eles costumam fazer, até porque eu fujo um pouquinho dessas coisas que em geral trazem muitas preocupações antecipadas, não faz sentido. Não, mas o que você está trazendo é muito melhor, que vai ser muito bom. Tem um ano de muita luz, um ano de muito aprendizado para todo mundo. Agora, você também falou que trabalha com radiestesia, né? Não é o assunto aqui, mas só para linkar, né, essas questões, porque a radiestesia também tem muito a ver, né, com toda essa questão do universo, né, da leitura do universo, né, do processo intuitivo. Né? Intuitivo, é muito bacana também. Eu não trabalho muito não assim eu já trabalhei mais, mas estava acontecendo algumas coisas, então eu tive que largar de mão um pouquinho, porque às vezes a gente se aprofunda tanto, porque você mexe com muita coisa, né, amiga? Energia, tudo é energia, né? Tudo é energia. Tudo. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito isso, porque às vezes a gente se sente sugada, assim, você fica sobrecarregada. Mas tem muita gente bacana que trabalha com isso, e é muito bacana, a revista realmente é muito bacana. Tem muita coisa interessante para a gente estudar, para a gente ver. Como psicóloga, eu não posso usar essas coisas, mas eu gosto de conhecer, entendeu? Para entender o processo, porque a psicologia ela fala de ver o que é ciência, né? Aquilo que foi, usa aquilo que está realmente comprovado cientificamente e tal. Então, tudo bem. Mas, assim, conhecer é muito bom, porque às vezes chega uma pessoa com você com 1000 problemas e eles advêm exatamente de processos, né? Extra ciência, né? Como eu digo assim, que fizeram isso que mais ou menos fizeram com você. Você ficou sobrecarregada, né? Por conta de conhecimentos, né? De conhecimentos, de aplicação desses conhecimentos. Às vezes você começa a ser cada vez mais cobrada porque está dando respostas. Só que nem sempre nós estamos preparados para isso, porque o nosso ombro não é tão largo, né? Não. Então, é importante. Eu estou muito satisfeita de você ter vindo aqui, falado um pouco conosco sobre isso, até para trazer um assunto que é diferenciado, né? Algumas pessoas tocam nisso, falam, né? Às vezes eu recebi um rapaz outro dia na minha consulta, na primeira sessão, ele tinha 21 anos. E aí ele me falou, eu sou da Fraternidade Branca. Aí eu entendi, Fraternidade Branca deve ser algo espiritual, né, tal, são espíritos e tal. E aí, trabalho não. Já me disseram que o meu raio é esse, então eu não vou sair disso, porque o problema dele é um vício dependente de drogas, né? E quer dizer, ele já vem com a crença tão determinada de que aquilo é por conta do raio dele, que ele não tem nem intenção de sair. Então, trabalhar isso, conhecer isso para um psicoterapeuta, para um psicólogo, quando vai receber
as pessoas. Conhecer é importante, até para ele tentar ver o mundo sobre a ótica do outro, né? E entrar nessa Exatamente. ótica. Ninguém é Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, gente, a gente muda, a gente vai mudando no decorrer do tempo, né? A gente vai pegando o que é bom, o que é ruim a gente descarta. A gente pega só o lado bom, né? Só os estudos. O que é ruim, a gente vai descartando no caminho, né? Então tá bom, minha querida, eu me sinto satisfeita. Não sei se tem perguntas, tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade aí de vocês que estão conosco. Eu não vi, eu vi só uma manifestação dizendo eu nasci na terça, mas não vi outra no sentido de curiosidade. De qualquer forma, se alguém tiver algum tipo de curiosidade, né, vou deixar manda lá pra gente, né? vou deixar pode colocar nos comentários que a Ana Raquel responde, também vou deixar o Instagram dela, né? E vocês fiquem à vontade para perguntar. Mas eu queria muito agradecer a todos vocês que estiveram conosco, também agradecer aos que irão assistir ao vídeo, né, antecipadamente. E a você, Ana, amei te conhecer. Obrigada, viu? Você é uma simpatia. Bem, amiga. Sinta-se abraçada com carinho. Gratidão eterna por você. Muito obrigada. Me sinto muito honrada. Quero desejar um feliz ano novo aí para todo mundo, né? Isso. Seja um ano novo de muita luz, muita paz, muita prosperidade, muita abundância, muita sabedoria, né? Deus abençoe todo mundo. Isso, exatamente. Né? Que feliz ano novo para todos nós. Feliz novo ciclo, que seja realmente... Né, um recomeçar, que é aquilo que a gente já faz todos os dias, mas a passagem do ano é um marco. Então, que seja bom para todos vocês, para todos nós, né, Ana? Para nossos familiares, para as pessoas que nós amamos. E para quanto mais pessoas, melhor. Quanto mais pessoas forem felizes, mais felizes nós seremos, né? Beijo carinhoso para todos. Gratidão, meu amor. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Meu amor. Tudo de bom. Tchau, você também.